Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar da Biomarketing, a revolução científica do agronegócio. Temos aqui centenas de pessoas nos assistindo ao vivo e a notícia boa é que a gente completou todas as inscrições. Nós realmente alcançamos aí o limite máximo. Muito obrigada a todos que se inscreveram. Eu sou a Camila Macedo Soares, sócia-diretora da Biomarketing, que é a agência de comunicação e marketing do agronegócio. Eu vou moderar este primeiro encontro da Biomarketing, que traz lideranças de peso do agronegócio. Então, eu aproveito para dar as boas-vindas a Lucimara Chiari, que é chefe adjunta da Embrapa Gado de Corte, ao Rafael Vivian, que é chefe adjunto da Embrapa de Recursos Genéticos e Biotecnologia, e ao José Luiz Tejon, que é uma das lideranças mais admiradas do agronegócio e também sócio da Biomarketing. Aproveito também para dar as boas-vindas à nossa artista convidada, a Elo Bio, que vai ilustrar esse webinar. É um trabalho lindíssimo que ela está fazendo, vale a pena conferir. Nós estamos ao vivo e este encontro é totalmente interativo, então a gente conta com a participação de vocês. Envie seus comentários, suas perguntas, tá bom? Bom, nós vamos então falar um pouquinho da agenda, como que a gente vai estar distribuído agora nessas próximas 1h30. Vamos ter primeiro 15 minutinhos com a Lucimara, falando sobre a segurança alimentar e a segurança do alimento. E também a importância da vigilância na produção de alimentos. É um momento bastante oportuno, né, para a gente tratar esse tema devido à pandemia que a gente está vivendo. Logo em seguida, mais 15 minutinhos com o Rafael Vivian, que vai falar dos trabalhos em preservação dos recursos genéticos e da ação de edição gênica. E, por último, 15 minutinhos com o Tejon para falar da revolução da comunicação e a união necessária, até mesmo já tardia, da ciência e da comunicação. A gente fecha com 30 minutinhos com as perguntas que vocês vão fazer e, com isso, a gente encerra às 11h30, tá bem? Bom, vamos lá. Lucimara, muito bem-vinda. Vamos começar contigo esse bate-papo. Bom, é inevitável, né, a gente começar aqui falando sobre esse momento crítico que a gente está vivendo. O coronavírus, ele é fruto da carência de alimento seguro e de hábito alimentar, né? Então, para isso, eu queria que você começasse falando para a gente qual que é, né, essa congruência aí entre segurança alimentar e segurança do alimento, falar um pouquinho da diferença desses dois termos, e também da importância da vigilância na produção de alimentos seguros. Bom dia, Camila. Bom dia, Tejon. Bom dia, Rafael, Heloísa e a todos que estão assistindo. Eu queria parabenizar a Biomarketing por idealizar e estar realizando esse evento e outros que virão. Parabéns para vocês. Sejam a gente sempre conversa. O que você faz para o agro é algo essencial. A comunicação no agronegócio, como disse a Camila, já é tardia. A gente precisa, e ciência ainda mais, né? Bom, como a Camila falou, é um momento bastante oportuno falar sobre segurança alimentar e segurança do alimento nesse momento que estamos passando de pandemia com o novo coronavírus, o Covid-19. De todas as hipóteses que já foram aventadas, né, todas colocam o alimento como fonte dessa transmissão, um alimento contaminado, seja por fezes de morcego, seja sopa de morcego, enfim, tudo que a gente tem ouvido falar. E a falta, então, de vigilância sanitária sobre esses produtos. Isso é bastante grave. Veja a que situação levou o mundo. E isso também faz um link com a questão da segurança alimentar. E a segurança alimentar, por sua vez, é garantir o acesso ao alimento a toda a população, alimento em quantidade e qualidade nutricional suficientes para uma boa qualidade de vida. Então, se a gente já está vendo isso na Europa, faltando alimentos nos supermercados. Se o agro parar, né, por conta do coronavírus, a gente vai ter uma situação que coloca em risco a nossa segurança alimentar. Por isso é que o agro não pode parar. A gente tem que dar condições para que a produção de alimentos continue, que os alimentos continuem sendo entregues, continuem sendo distribuídos, para não faltar alimento nesse momento tão crítico. Bom, eu já falei um pouco assim, tentando diferenciar segurança alimentar e segurança do alimento, mas vou reforçar isso ao longo da minha fala, tá? Eu vou começar por segurança alimentar. Quando a gente fala em segurança alimentar, geralmente a gente só pensa em aumentar a produtividade. A FAO, ela estima que em 2050 nós seremos quase 10 bilhões de habitantes e que 70% dessa população vai viver nas cidades. Ela também fala sobre um aumento da renda per capita, principalmente em países de baixa e média renda,
isso vai impactar também na forma de consumo dessas pessoas. Geralmente, quando se aumenta o poder aquisitivo, aumenta o consumo de carnes. Então, no quesito produção de carnes, nós vamos ser mais exigidos até do que a produção de vegetais, fibras. Além disso, a gente ainda tem que produzir bioenergia. Então, é um contexto bastante complexo de aumento da produtividade, ligado aí à questão de uma população mais urbana, questões ambientais também são muito importantes nesse momento. Além de produzir mais, a gente tem que preservar os recursos naturais. Então, é uma outra tarefa também importante, produzir mais sem avançar no uso de terras. Isso tudo é o nosso grande desafio aí do agro do século XXI. Quando a gente fala em aumentar a produtividade e falar em segurança alimentar, a gente não pode deixar de lado outras questões, como a questão do desperdício de alimentos. Então, esse desperdício ele começa dentro da fazenda, com a falta de boas práticas de plantio, colheita, armazenamento, no caso de grãos, indo até a mesa do consumidor, né? O brasileiro ainda desperdiça muito alimento. Então, isso também impacta a questão de segurança alimentar. A gente precisa mudar esses hábitos. E o produtor precisa utilizar mais tecnologias, boas práticas de produção para evitar o desperdício. Nós também temos um grave problema aí de logística, né? Nossas estradas. Então, é mais um fator aí de desperdício que a gente precisa melhorar, que são essas questões juntas que vão garantir segurança alimentar. Além disso, políticas públicas. O Brasil é um país que se preocupa, sim, com o acesso ao alimento. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante da gente destacar aqui a presença do mapa, sempre garantindo, além de segurança, né, grandes programas como o programa de erradicação de brucelose e tuberculose, o programa agora para erradicação também da febre aftosa. Além disso, vários programas que dão apoio ao produtor rural, né, como agora o programa de baixo carbono, o ABC, já está me fugindo o nome aqui. Mas, enfim, essas políticas públicas também são muito importantes no contexto da segurança alimentar. E eu não posso deixar de falar da ciência, né? Gerando tecnologias para justamente estar atuando no aumento da produtividade, evitando o desperdício, colaborando em políticas públicas. Então, a ciência também aí é um pilar muito importante na questão da segurança alimentar. E, como eu já falei, assim, a questão ambiental. Nós não podemos desconsiderar as mudanças climáticas, que vai alterar, sim, a produção de alimentos no mundo. Nós vamos ter impacto em algumas culturas, e o trigo, por exemplo, é uma cultura que será impactada pelo aumento da temperatura, aumento de eventos extremos como seca, alagamento. A gente vai ter que trabalhar no desenvolvimento de cultivares, pensando nesses estresses abióticos e também nos bióticos, porque com o aumento da temperatura você tem aí mais micro-organismos, fungos, bactérias, que acabam atacando tanto a parte vegetal quanto animal, né? Um aumento também no número de insetos. Isso tudo, a ciência tem que estar junto para superar esses desafios e, com isso, a gente garantir a segurança alimentar, principalmente aí num cenário de expansão da população. Outra questão importante que é preciso falar aqui, a gente vai ter uma população mais urbana. Então, a ciência também vai ter que estar atuando nessa questão de automação dos processos de produção. Né? No caso da pecuária, né, que é o nosso métier, a gente precisa pensar na pecuária de precisão, gerar tecnologias como balanças de passagem que pesam o animal em campo, sem necessidade de manejo, coxos automáticos, mangueiros anti-estresse, aplicativos que auxiliam o produtor em tomadas de decisão. Nós temos vários, né? Tem aí tanto Apple, a plataforma iOS, quanto a plataforma Android. Você acessa os aplicativos da Embrapa. Aqui na Embrapa Gado de Corte, em Pecuária de Corte, a gente tem a família certo, a família fazendo certo, suplementa certo, o pasto certo,
o Cria Certo. Temos também aplicativos que auxiliam na gestão das fazendas, o ControlBov, o CustoBov, o ControlPack. Então, esses aplicativos e esses hardwares que auxiliam nessa automação e na tomada de decisão são também essenciais no momento que a gente está vivendo de aumento da população urbana e uma escassez de mão de obra no campo, né? E nas questões ambientais, a Embrapa trabalha muito com a questão da sustentabilidade. Desde 2002, nós temos o programa Boas Práticas Agropecuárias, que tem como foco a sustentabilidade. Recentemente, nós lançamos a marca conceito Carne Carbono Neutro, né? O Tejon já falou sobre esse tema na Jovem Pan. É algo bastante importante, que a pecuária é sempre apontada como vilã aí da emissão de gases de efeito estufa. E o Brasil tem um maior rebanho comercial de bovinos, são mais de 215 milhões de cabeças. Então, a gente tem sim que se preocupar com isso. E nesse conceito é a produção de animais num sistema silvopastoril ou agro-silvopastoril, ou seja, envolve a árvore no sistema, e essa árvore ela auxilia aí na fixação de carbono, reduzindo, ou melhor, neutralizando as emissões de metano dos animais. Então, a gente tem aí uma carne produzida num sistema de produção que não emite carbono, que neutraliza, na verdade, neutraliza as emissões de carbono. O balanço de carbono é até mesmo positivo nesses sistemas. A gente tem mais fixação de carbono do que emissão pelo animal. Então, é também um projeto que pensa na questão de sustentabilidade, valorando, né, o produto carne. O frigorífico já é nosso parceiro, então isso demonstra que a indústria também está interessada nesse tipo de produto. E se a indústria está interessada é porque o consumidor está interessado também. A gente só tem mais que divulgar isso que a gente está fazendo. Além disso, a gente tem trabalhado numa plataforma de baixo carbono, pensando também em sistemas que não utilizam árvores, né, mas que também conseguem mitigar emissões de gases de efeito estufa. Então, nós estamos trabalhando outras marcas que mostram isso, que nós temos uma produção sustentável, uma produção que se preocupa sim com o meio ambiente. Então, a Embrapa também trabalha nessas linhas, e algo que eu acho que é o nosso maior desafio. Nosso maior desafio é aumentar, melhorar nossos índices zootécnicos. Quando eu falo índices zootécnicos, eu estou falando em reduzir a idade de abate, estou falando em aumentar unidades animal por hectare, ou seja, produção por hectare. Eu não estou falando de número de animais, estou falando de arroba de animais por hectare, estou falando de produção de carne. Então, o Brasil ele precisa melhorar outras questões também relacionadas à reprodução, né? Porque não pode faltar bezerro. Então, esse mercado de bezerro também é muito flutuante e coloca em risco essa nossa capacidade de produção. Então, nós precisamos pensar nessas questões que estão mais relacionadas a índices que são medidas de produtividade de rebanho, e trabalhar melhor isso. A Embrapa também atua nesse sentido. A Embrapa Gado de Corte tem um programa de melhoramento genético de Nelore, que já tem desde a sua criação, então mais de 40 anos. Nós temos uma parceria de 25 anos com a iniciativa privada, que é um programa Gene Plus Embrapa, e trabalhamos também com outras raças, Senecol, Caracol, outras unidades da Embrapa também estão envolvidas com outras raças nesse programa de melhoramento, e que hoje utiliza, inclusive, técnicas de genômica. A gente precisa de uma boa genética. Temos também trabalhado muito a questão da suplementação animal, trabalhado também com colaboração com empresas de nutrição animal, né? E não podemos esquecer, principalmente, que a nossa produção é feita, na grande maioria, em pasto, e que nós temos um problema aí de veranicos, né? Que é um período de seca que atrapalha, né, ou reduz a produtividade nesse período, então é necessário uma suplementação a pasto. A gente trabalha muito também nesse sentido. Nós temos uma plataforma chamada de Novilho Precoce, que justamente vai auxiliar o produtor a tomar decisões na questão do seu sistema de produção. E, como eu falei, de reduzir a idade de abate, então a gente tem que trabalhar mais essa questão do novilho precoce.
Nós temos também um programa de melhoramento genético de pastagens, que é a referência mundial, principalmente em braquiária e pânico, que são pastagens tropicais. O Brasil, 90% das pastagens cultivadas são espécies de braquiária brisanta, braquiária decumbens. Enfim, nós temos esse programa de melhoramento também, tem uma parceria também com o setor privado, uma associação de produtores da Unipasto. Então, todo esse trabalho aí da Embrapa, gerando tecnologias para que o produtor possa melhorar sua produtividade dentro da porteira. E também, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da segurança do alimento e como nós estamos atuando também nesse quesito. Camila, você me fala do meu tempo aí, tá? Temos mais uns minutinhos, Lucimara, por favor, pode continuar. Excelente. Então, dentro da porteira, aumentando a produtividade, auxiliando em tecnologias que evitam desperdício. Agora, fora da porteira, a gente atuando junto com a vigilância sanitária, né? Nós temos um projeto com o MAPA, que é um projeto de modernização do sistema de inspeção federal em frigoríficos. Esse projeto ele visa desenvolver estratégias para detecção de patógenos, né? E também mapear quais são os problemas, né? Os maiores riscos relacionados ao consumo de alimento. Nós já temos desenvolvido os testes diagnósticos para salmonelose, para Escherichia coli também, todas feitas em espectrometria de massas ou usando o PCR em tempo real, que é a técnica utilizada para a detecção do coronavírus. Nós também utilizamos muito essa técnica para nossos kits diagnósticos também. E nós temos um kit diagnóstico para brucelose, que foi feito em parceria com uma empresa americana, a L. Desculpa, para tuberculose, não sei se eu falei tuberculose ou brucelose, mas é para tuberculose, e tuberculose bovina é um problema que está relacionado também com a saúde humana. Cerca de 5% da tuberculose humana é oriunda de alimentação, é tuberculose bovina, né, com Mycobacterium bovis, e não com o agente etiológico que é transmitido de humano para humano. Então, nós precisamos atuar nessa linha, e aqui nós temos uma pesquisa também desde 2001, né, quando o MAPA lançou o programa de erradicação de brucelose e tuberculose. Nós começamos com esses projetos, e em 2015 nós chegamos a um teste diagnóstico baseado em ELISA, conseguimos o parceiro a L, e esse kit deve entrar no mercado em breve. Ele tem inúmeras vantagens sobre o que é feito hoje na vigilância, utilizando o teste tuberculínico, né, que injeta a proteína, espera 72 horas para ver a reação, se é positiva, se o animal teve contato com o micro-organismo, né? E, na verdade, também tem muitos problemas com falsos negativos nesse teste. Então, o teste desenvolvido pela Embrapa em parceria com a L, ele é um teste bastante específico, que reduz esses problemas de falsos negativos, e ele pode ser utilizado aí como, né, futuramente, como o teste ouro aí para a vigilância sanitária. E quando eu falo também de brucelose e tuberculose, a gente tem duas atuações. Essa, né, na indústria, no frigorífico, onde detecta esses micro-organismos nos produtos, né, na carne, e também produtos lácteos, a gente tem trabalhado também. E temos também dentro da porteira, porque a gente também, quando fala em segurança do alimento, a gente tem que pensar no que acontece dentro da porteira também, porque é aquela carne que está contaminada, por exemplo, com Mycobacterium bovis, né? No campo, se não for detectado aquele animal, ele vai virar carne, né? Se for uma vaca, vai produzir leite, e isso também é um problema que precisa ser investigado. Então, nós trabalhamos também no desenvolvimento de vacinas. Então, esses kits diagnósticos também servem para esses animais que estão no campo, e também trabalhamos no desenvolvimento de vacinas.
No caso de brucelose, a gente avançou bastante em vacinas baseadas em proteína recombinante, baseadas também em DNA. Estamos já em fases mais avançadas de testes, buscando parceiros para finalizar o desenvolvimento dessas vacinas. Então, isso tudo, tentei falar rapidamente. Para concluir, isso, por gentileza. Exatamente, ia chegar nesse ponto. E em 2017, até o Tejão esteve conosco, nós inauguramos o maior laboratório de pesquisa de nível NB3 aqui da América Latina, é o Laboratório Multiusuário de Biossegurança para a Pecuária. Então, esse laboratório, por ter esse caráter multiusuário, ele pode ser utilizado por outras instituições. Nós temos uma parceria com a Fiocruz, e nesse momento de pandemia, a ministra Tereza Cristina colocou os laboratórios da Embrapa à disposição do Ministério da Saúde para auxiliar nos testes diagnósticos para o novo coronavírus, Covid-19. E nós estamos agora aguardando orientações do MAPA e do Ministério da Saúde para também estarmos prestando mais esse serviço à população. E para aliviar o sistema público de saúde aqui no Mato Grosso do Sul, na semana passada nós iniciamos nesse laboratório testes diagnósticos para dengue, zika e chikungunya. Então, nós estamos aliviando a fila de espera desses exames, porque o laboratório LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública, ele está dedicado aos exames de coronavírus, porque eles têm que entregar resultados diários sobre o aumento, né, do número de pessoas infectadas, né, pessoas doentes. Então, nós assumimos essa outra questão junto com a Fiocruz e com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e esses testes estão feitos na Embrapa. Nós conseguimos fazer cerca de 120 testes por dia, e vamos ampliar agora essa capacidade colocando mais um equipamento. Vamos dobrar essa capacidade de análise. Então, é mais um serviço aí que a Embrapa está prestando para a população brasileira, né? O agro, mais uma vez, aí, dando suporte a outras questões relacionadas também à saúde. Isso. Agradeço essa oportunidade, viu? Muito obrigada, e sem dúvida, a Embrapa tem papel fundamental aí para a gente conseguir superar esse momento de corona, né? Bom, e falar em ciência, Lucimara, é falar contigo, né? A Lucimara, ela é chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado de Corte, como ela já falou, e ela é pesquisadora da Embrapa desde 2006. Muito bacana, Lucimara, a sua palestra. Acho que a gente falou aqui sobre bastante coisas, né? Falamos sobre a falta, né, a fonte de transmissão do alimento, né, que seria a falta de vigilância sanitária, por isso, né, o Covid. Falamos da segurança alimentar como forma de garantir acesso ao alimento versus o alimento seguro, né, que existe muito essa confusão. O alimento seguro que seria o respaldo da vigilância sanitária. Falamos também de tecnologias e projetos da Embrapa, carne, carbono neutro, enfim, uma série de assuntos aí bacana para a gente continuar mais para frente com o Rafael, com o Tejão. E ao final aqui tem várias pessoas interagindo e mandando várias perguntas aí para você, Lucimara. O pessoal é interativo, então continue mandando suas perguntas. Por hora eu não vou fazer nenhuma, mas ao final a gente vai ter 30 minutinhos para responder com os nossos especialistas. Bom, agora vamos para o Rafael Vivian. Rafael, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo bem? O Rafael ele é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia pela Exalc USP e é pesquisador na Embrapa e chefe adjunto de transferência e tecnologia pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Bom, Rafael, a gente vê que nesse momento de pandemia, né, a ciência ela está em destaque, sendo reconhecida e até mesmo bastante requisitada, né? E a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia é o 5º maior banco genético do mundo. Então, queria que você falasse sobre isso, como que a gente deve olhar para a ciência a partir do Covid-19, né, pós essa pandemia toda. Bom dia aos que estão conectados nesse webinar. Uma satisfação, Camila, Tejon e todos os demais colegas, inclusive Lucimara e a própria que está ali representando, mando para que a gente possa ter a melhor visualização possível desse nosso webinar. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, de fato, ela tem um papel estratégico de segurança nacional, muito bem colocado a questão de segurança já pela Lucimara.
principalmente na questão de preservação dos recursos genéticos que nós possuímos dentro da unidade. Você já citou, a empresa, a Embrapa como um todo, ela tem vários bancos de germoplasma, mas na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia é onde que nós concentramos todas as amostras e fazemos a manutenção desses recursos genéticos. Então, para vocês terem uma ideia dessa magnitude, hoje o banco genético da Embrapa, situado aqui em Brasília, no Distrito Federal, ele mantém mais ou menos em termos tanto vegetal, micro-organismos e a parte animal, são milhares de espécies e de acessos. Na parte vegetal, são cerca de 800 espécies que nós mantemos aqui, com mais de 110 mil acessos somente na parte de sementes. Em termos de DNA, que é uma outra forma de conservação do recurso genético, nós também temos próximo de 5 mil acessos. E falando em micro-organismos, que é um momento bastante significativo para ver o impacto daquilo que é invisível, né? Uma grande parte dos micro-organismos são invisíveis, então nós temos mais de 6.500 acessos de micro-organismos de interesse, tanto do ponto de vista para o agro, quanto para outros setores e outros mercados de interesse. Também o banco genético da unidade, ele mantém, do ponto de vista da área animal, sêmen, embriões, tecido animal de milhares de organismos e congregando cerca de 40 espécies animais. Então, esse é um grande trabalho de preservação desses recursos genéticos. Muitos, não é só o trabalho de manutenção, obviamente, mas é a continuidade das pesquisas que se dão em torno desses recursos que estão preservados dentro do nosso banco genético. E aí, falando um pouquinho sobre essa importância, não só da manutenção e da preservação dos recursos, mas também alguns casos onde que a gente pode ver a aplicabilidade, né, a prática onde se utilizou parte desses recursos já genéticos mantidos e como que eles se apresentam para as demandas e as soluções dentro do agronegócio e na sociedade como um todo. Então, quero citar alguns trabalhos que são de relevância, que são extremamente importantes. Por exemplo, quando a gente está discutindo a parte de biologia sintética e a parte de engenharia metabólica, nós temos alguns cases muito importantes, inclusive que renderam alguns prêmios internacionais para a academia brasileira, para representantes pesquisadores da Embrapa, de recursos genéticos e biotecnologia da Embrapa como um todo. Um caso clássico é a transformação de soja, passando ela como se fosse uma biofábrica, uma fábrica de produção de cianovirina. Essa proteína, ela é uma proteína utilizada hoje para o tratamento do vírus do HIV. É um trabalho que foi desenvolvido juntamente com a empresa e representantes de instituições internacionais, envolvendo Inglaterra, Estados Unidos e também África do Sul. Esse trabalho ele gerou vários trabalhos oriundos, obviamente, derivados, mas hoje, em termos práticos, é uma tecnologia que está sendo melhorada e adaptada principalmente para o controle e tratamento do vírus, do HIV na África, e tem um aporte significativo de tecnologia desenvolvida dentro da Embrapa, a partir dos trabalhos de mapeamento e principalmente de edição, né, e conservação desses recursos genéticos. Dentro da parte de um outro exemplo também, trazendo da parte de cultivos, grandes cultivos e commodities, eu falo sobre a soja enriquecida em ácido oleico. Esse ácido oleico ele é utilizado para vários setores, principalmente para a parte de cosméticos e também alimentação. O que foi feito, realizado a partir do grande banco de germoplasma em soja foi um mapeamento de genes, mapeamento de uma série de acessos de soja e buscou-se identificar quais seriam esses acessos que teriam
uma superprodução de ácido oleico, e a partir disso, então, fez todo o processo de separação, seleção e melhoramento para que esses materiais pudessem, então, estar sendo disponibilizados. São tecnologias, principalmente essa, que ainda estão em curso, em término de desenvolvimento. Elas não estão, essa de ácido oleico ainda não está disponível, mas muito em breve a gente tem expectativa que isso ocorra. Outros exemplos, levando para outras áreas específicas, que envolvem principalmente essa parte de engenharia genética, nós temos hoje um trabalho extremamente importante, agora relacionado mais para a área animal, pensando em criação de espécies nativas no Brasil. Hoje, aproximadamente 40% da parte de produção de peixes é de espécies nativas, sendo que o tambaqui é uma das principais espécies, que atende principalmente as regiões norte e nordeste. Nós fizemos um trabalho de mapeamento das matrizes desses tambaquis, que são hoje utilizadas para reprodução e produção de alevinos e distribuição no Brasil todo, e nós constatamos que nessas matrizes, próximo de 25% a 30% era feito por parentais. Então, eram matrizes próximas, pais, filhos e irmãos estavam se reproduzindo. E essa parte de reprodução por parentais próximos, ele reduz drasticamente não só o ganho de peso, como o desenvolvimento desses animais. Então, foi feito um trabalho muito significativo nessa parte de sequenciamento e, principalmente, de mapeamento desses matrizeiros, junto com o setor produtivo, e hoje isso representa mais de 1.500 análises já feitas dentro de uma plataforma de engenharia genética e mapeamento que é feito aqui pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com um impacto extremamente positivo. Essa tecnologia está disponível hoje no formato de serviços de análise e laudos fornecidos e tem o nome de Tamba Plus, ou seja, nós temos um tambaqui com uma produção ampliada, aumentada, passando a garantia para o produtor de que ele, trabalhando com os cruzamentos corretos e as matrizes corretas, ele pode ter um incremento de rendimento e, obviamente, oferecer matrizes com maior segurança de produção para os criadores de peixes. Uma outra tecnologia que é extremamente importante e que, inclusive, é uma tecnologia que foi disponibilizada para o setor produtivo sem nenhuma aferição sobre o valor em si em retorno para a empresa, mas de extrema importância para o setor, trazendo agora para a área florestal. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia desenvolveu um chip de genotipagem, a gente chama de chip 60K, para especialmente para o gênero da espécie eucalipto. Ele é considerado o maior chip hoje produzido no mundo em termos de genotipagem, porque ele cobre mais de 96% do genoma de eucalipto. E para que serve esse chip de genotipagem? Basicamente, ele é usado por todas as empresas de papel e celulose no Brasil e ele serve para mapear e selecionar dentro do gênero eucalipto quais são os indivíduos que podem oferecer maior resistência, principalmente a pragas e doenças. De uma forma simples, utilizando esse chip de genotipagem, as empresas podem utilizá-lo dentro dos seus programas de melhoramento e, obviamente, fazer essa seleção desses indivíduos que ofereçam maior garantia e segurança e, obviamente, qualidade dentro do seu processo produtivo. Outros exemplos significativos, nós temos diversos, mas o mais importante é que a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, ela trabalha tanto na parte básica, na ciência básica, aqui a gente está falando de revolução, né? Como que a gente vê a ciência científica revolucionando do ponto de vista do agronegócio, até mesmo os exemplos que eu citei, que são de pesquisa aplicada ou mesmo disruptiva, ou seja, são pesquisas que podem trazer benefícios a 20, 30 ou mais anos para o setor produtivo. Isso é o mais enriquecedor, o mais importante que a gente pode destacar dentro do ponto de vista de atuação desta unidade aqui em Brasília.
Eu não citei, mas faço questão também de falar, por exemplo, sobre a alface, é uma alface que foi transformada geneticamente e ela tem basicamente uma produção significativa de ácido fólico, que hoje ele é utilizado no tratamento de anemia, basicamente anemia megaloblástica e hemolítica, onde que ele fornece, então, os precursores para quem tem deficiência em vitamina B12. E isso é uma tecnologia que foi prospectada, engenheirada, distribuída e transformada dentro da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Então, mais um exemplo que não é diretamente para o setor agro, do ponto de vista de aplicação, ele vai para o setor mais farmacêutico e de saúde humana, mas que parte da orientação e de todo esse trabalho e esforço que é feito dentro da unidade, que tem o foco, obviamente, em gerar tecnologias para o agro, para o setor agropecuário, mas que também não desconsidera outras aplicações. E por isso eu ressalto aqui a importância de realmente o Brasil investir cada vez mais em tecnologia, investir nos pesquisadores. A Embrapa, como um todo, talvez ela seja a empresa que maior tem um número de profissionais altamente capacitados, são quase 3.000 pesquisadores com título de doutorado e que realmente trabalha diuturnamente para o processo de desenvolvimento tecnológico. A gente percebe essa aplicação, a gente percebe as tecnologias que são geradas, mas cada vez mais, obviamente, nós precisamos de recursos, de investimentos. Hoje o Brasil ele investe próximo de 1,3% do seu PIB em termos de educação e para pesquisa, obviamente que esse valor ele é um pouco menor do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E quando a gente olha em termos de publicação mundial, o Brasil ele se encaixa dentro do 13º lugar em termos de publicações. Então, nós temos realmente uma equipe técnica e científica com alto nível de um número elevado de publicações. Mas quando nós vamos olhar do ponto de vista do setor produtivo e da capacidade de gerar inovação, gerar novas tecnologias, nós caímos para o 66º. Então, existe algumas fragilidades dentro desse processo que eu acho que são extremamente importantes, aonde que o setor produtivo precisa cada vez mais investir em ciência e tecnologia e com isso contribuir para o desenvolvimento e a revolução científica e tecnológica. O produtor, que é sempre o nosso usuário, o nosso cliente principal, finalístico nesse processo, precisa acreditar, ele precisa verificar a importância em investir cada vez mais em tecnologia e principalmente acreditar no avanço científico e tecnológico, aquilo que os pesquisadores, não só dentro da Embrapa, mas em outras instituições fazem, é de extrema relevância e importância para o país e para a sociedade. Nós temos, a Lucimara citou a questão da Fiocruz. A Fiocruz, por exemplo, né, Fundação Oswaldo Cruz, ela recentemente reinaugurou uma estação de pesquisa localizada lá na Antártica, onde que foram coletados nesses últimos, já com pesquisas oriundas, né, prévias, antes das suas instalações, mais de 1.000 fungos, mais de uma série de musgos que são pesquisados e estão buscando mapear novos medicamentos para controle de novas doenças futuras, inclusive. Então, você vê que há um esforço da academia, há um esforço muito grande, não só para o setor agropecuário, mas para outros setores do Brasil, e que precisa cada vez mais ser reconhecido. E com esse objetivo, com isso que eu acredito que os investimentos devam ser também fortalecidos, devam ser observados pelo governo, pela sociedade, porque a demanda e essa orientação que vem, inclusive, de necessidades pela sociedade é que podem fortalecer cada vez mais o investimento do governo e, obviamente, o desenvolvimento tecnológico pelas instituições de pesquisa. Então, é um momento único para o Brasil, apesar de ser, você citou, é realmente uma pandemia, é uma situação muito lastimável que a gente esteja, mas eu acredito que neste momento a gente tem que aprender.
é um processo de amadurecimento e de aprendizagem. Então, olhar para as instituições de pesquisa, voltar-se para a ciência, olhar a forma como que a ciência de fato pode contribuir, e principalmente nesses momentos críticos, eu acho que é um grande dever e necessidade neste momento. E aí, tendo a Embrapa como uma empresa de destaque, não só a nível nacional, mas internacional, e a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, assim como a Embrapa Gado de Corte, pela representação da nossa colega, e todas as demais 43 unidades da Embrapa no Brasil como um todo, é de extrema importância que a gente olhe para isso, a gente olhe e visualize o que é feito e cada vez mais dê credibilidade e suporte para aquilo que está sendo feito. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Camila, mas a gente pode... Rafael, até agradeço, viu, tudo, concordo completamente com esse seu desfecho. Precisamos dar uma atenção especial aos investimentos, até porque, como você falou, temos 3 mil pessoas com título de doutorado a postos, né, a nosso serviço. Exatamente. Então, vamos dar uma atenção especial a isso. E aproveitando que você tem mais um minutinho, eu vou até fazer uma pergunta, adiantar, do Antônio Silva, que está falando de Lisboa, de Portugal. Olha, Antônio, que bom, muito obrigada pela sua participação, porque a pergunta dele é muito rápida. Ele quer saber onde ele consegue ter mais informações sobre a alface transformada geneticamente. Onde que ele pode encontrar, Rafael, por favor? Ele pode entrar em contato diretamente pelos canais informados no portal web da Embrapa, ou mesmo eu posso deixar o contato por e-mail, encaminho para você, que é o senargem.chtt@embrapa.br, depois eu registro, e aí nós passaremos todas as informações necessárias sobre essa tecnologia, que já está praticamente em processo finalístico de desenvolvimento. Maravilha, muito obrigada, viu, Rafael? Bom, vamos agora então para o nosso convidado da casa, meu parceiro José Luiz Tejon. Ele é sócio-diretor da Biomarket, é uma referência em comunicação, em marketing e agronegócio, é mestre e doutor em ciências da educação, jornalista, publicitário e autor de 33 livros. Ele foi listado pela Isto é Dinheiro Rural como uma das 100 personalidades de destaque do agronegócio. Tejon, bom dia, muito bem-vindo ao nosso webinar. Bom dia. Puxa vida, hein? Que apresentações extraordinárias aí da Lucimara, do Rafael. E começou chique o webinar, estamos muito bem acompanhados, né? Muito. E eu diria que a revolução da ciência será a capacidade da sua comunicação. E a revolução da comunicação será a sua competência para comunicar ciência, para a grande maioria, a imensidão do planeta leiga. Né? Temos que criar um vínculo, um link entre a ciência e os leigos. Um comunicador, ele é um especialista da comunicação. Ele não é um cientista, ele não é um pesquisador. Assim como um pesquisador, um cientista, ele não é um comunicador. Eu observava, quando participava como diretor do grupo do jornal Estado de São Paulo, participava dos movimentos no MIT, anos 90, no Media Lab. E uma coisa que me chamava a atenção, duplas de trabalho. Eu via uma pessoa de ciências exatas trabalhando junto com um ser humano de ciências humanas. Ou seja, o pessoal colocava junto ciência exata com ciências humanas. Então, a grande revolução da ciência será a sua competência de ser comunicada. E a grande revolução da comunicação serão comunicadores que compreendam a necessidade de interagir, mergulhar, se aprofundar na ciência e, então, com a arte da comunicação, transformar isto em comunicação para a grande população. Lucimara, dentre as várias colocações que fez, tem uma que nós já conversamos há um tempo, a distância, por exemplo, que separa a média do uso tecnológico dos pecuaristas daquilo que a ciência já sabe há muito tempo. Né? Tem conhecimentos científicos de 20, 30, 40, 50 anos que, por exemplo, no campo se utiliza extremamente mal. Quando a gente vê
esse trabalho que o Rafael hoje representa, do Senargem, ele me convidou e eu fui visitar, eu disse, que espetáculo! Isto aqui, transformado em difusão, associada, inclusive, ao agronegócio brasileiro, difusão para o mundo, ninguém sabe, quer dizer, tirando meia dúzia, eu ouvi sobre isso porque trabalhei na Agroceres, então eu sabia da existência do Senargem, mas a maioria das pessoas desconhecem. Imagina se desconhece no mundo do agronegócio o que é o desconhecimento a nível da população. Então, este nosso encontro, ele tem uma missão de chamar muito a atenção dos comunicadores, pela minha parte aqui. Eu sou formado em propaganda, em jornalismo, em marketing, é nisso que me desenvolvi, e tive uma sorte, uma felicidade muito grande de começar a minha vida lá com 23 anos de idade na Jacto, lá de Pompeia. Eu não entendia nada do que era agronegócio. Agora, eu cheguei lá e tinha um engenheiro, chamado engenheiro Honda, que hoje é o responsável pela Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia. Este engenheiro, uma paciência imensa, me explicando o que era um pulverizador, o que eram as gotículas da pulverização, e ficamos grandes amigos. Então, eu e esse cara, o Honda, ele representando todo aquele time de engenheiros lá da Jato da época, fizemos uma dupla extraordinária de trabalho. Depois, na Agroceres, ao lado do Urbano, que era o diretor de pesquisa, do Carlos Alberto, engenheiro, melhorista, do Joaquim Machado. Ou seja, o comunicador, ele tem o dever de mergulhar nisto que Rafael, Lucimar estão aqui nos ilustrando, e traduzir isto para o público. Uma coisa, eu acho que aí vem a grande revolução do pós-coronavírus. Uma coisa é o nosso dever de educar persuasivamente, por exemplo, os produtores rurais, o pessoal da revenda, o pessoal dos vendedores de insumos e tecnologia, educar o pessoal das cooperativas, ou seja, educar o dentro da porteira e aqueles elos ali mais próximos com a produção de alimento, de agroenergia, de fibras. A outra coisa que acho que vai ser a grande transformação. A sociedade urbana nunca esteve tão pedinte, implorando por uma solução da ciência como agora. O coronavírus colocou Donald Trump, colocou o nosso presidente, colocou todo mundo, os mais ricos e os mais poderosos do mundo, de joelhos, perante isto que o Rafael mostrou, os micro-organismos, o mundo invisível. E todo mundo está agora implorando pela ciência. Ciência, pelo amor dos deuses, resolvam este drama. Bilhões de reais investidos agora nas organizações científicas. E parabéns aqui à ministra, que, aliás, estará na Jovem Pan amanhã, às 8h10 da manhã, numa entrevista em toda a rede Jovem Pan. Parabéns aí à ministra por ter liberado os laboratórios da Embrapa para esse combate ao coronavírus. Então, nós vamos assistir uma demanda da sociedade e um respeito considerável pela ciência. E eu já estou vendo uma disputa entre os líderes. Qual é o líder que vai comunicar pela primeira vez que a ciência descobriu determinado remédio? Imagina só a luta comunicacional, né? A luta aí pelo, como dizem os americanos, fight for perception, a luta por dominar as percepções dos líderes aí. Vai ser uma bela disputa. Quem é o cara que vai chegar na grande mídia, em todas as vezes, eu estou comunicando que descobrimos a cura, né, através, e aí apresenta os cientistas, tá certo? Portanto, nós estaremos vendo uma brutal oportunidade para acabarmos com mitos, explodirmos mitos. Até agora há pouco, antes do coronavírus, nós aqui entre nós, com os amigos da Embrapa, aliás, eu preciso fazer uma nota aqui importante. Eu conheci de uma maneira mais íntima o Rafael, a Lucimar, através de um grande amigo, o Kleber Soares. E o Kleber me mandou uma nota aqui que ele está assumindo agora, a convite da ministra
Tereza Cristina e do secretário Fernando Camargo, outra personalidade muito ilustre do nosso agro, a diretoria de inovação do MAPA, ou seja, o Kleber, diretor de inovação e tecnologia da Embrapa, está agora assumindo a diretoria de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nunca esquecer do abastecimento, que vem aí, então, toda a necessidade de diálogo educador com a sociedade urbana. Portanto, Kleber, sucesso e obrigado por ter me apresentado essa gente aí fantástica, que foram esses dois pesquisadores aí que, com muito carinho, nós nos comunicamos bastante a partir da tua apresentação. Então, a revolução da ciência será a capacidade da ciência ser comunicada. E a revolução dos comunicadores será compreenderem um fundamento. Comunicação não é manipulação. Existe um fundamento científico, né? Então, comunicadores, pelo amor, né, dos seus ancestrais e dos seus posteriores genéticos, estudem. Comunicação não é sinônimo de manipulação. E tem muito comunicador fazendo manipulação de massas. Manipulação é eu ausculto o que as pessoas querem ouvir e digo a elas o que as pessoas querem ouvir. Ou seja, eu as mantenho incultas, deseducadas, atrasadas, na barbárie e na imbecilidade. Quando eu escuto o que as pessoas querem ouvir e simplesmente não me preocupo com nenhum ponto evolutivo, com nenhum ponto ascensional do conhecimento daqueles seres humanos, no sentido ético, do que significa ética na história humana, eu estou manipulando. Manipulando é mantendo as pessoas no mesmo patamar de ignorância e usando isto a algum interesse. Seja um interesse econômico, seja um interesse financeiro, seja um interesse religioso, seja um interesse político, não importa o nível de interesse. Portanto, comunicação é eu escuto e ausculto o que as pessoas sabem. Eu identifico as lacunas de saltos evolutivos que esses seres humanos têm que dar. Seja para o conhecimento de uma ciência, de uma tecnologia, seja para o conhecimento de práticas de administração, seja para o conhecimento de posturas de relacionamento humano, inteligência emocional, seja o que for, a área que eu estiver trabalhando. Identifico o gap, identifico a distância que separa o que aquelas pessoas poderiam saber daquilo que elas sabem, as suas crenças. Eu preciso ter empatia com elas. E a partir dessa empatia, em toda a comunicação, eu procurarei sempre colocar algum ingrediente, algum gene, né? Alguma coisa ali dentro do universo de percepções dessa pessoa que possa ir atuando positivamente na sua evolução. Terei pessoas com uma grande capacidade de absorção, terei um percentual de seres humanos que estarão até na minha frente e, como registra Daniel Goleman, o criador da inteligência emocional, 11% dos seres humanos são extraordinariamente engajados. Eles escutam uma conversa dessa aqui, como Lucimara, como Rafael, como já o Antônio, lá da On Strategy Portugal, que, aliás, fez um trabalho genial de percepção sobre a proteína animal brasileira na China, trabalho que fez aí a nosso pedido, gratuitamente. Obrigado pelo trabalho que vocês fizeram lá, avaliando de vários stakeholders qual é a percepção da proteína animal brasileira na China antes do coronavírus, e eu espero que vocês façam outra também de grátis aqui para nós brasileiros aqui, como fica a percepção pós-coronavírus. Depois eu vou comentar um pouquinho dessa pesquisa da ONSTAD, mas como temos que compreender, então, precisamos fazer revoluções comunicacionais. Significa um pessoal de jornalismo. Eu me recordo, quando estudava jornalismo, que havia uma cadeira
de jornalismo científico. Onde estão? Por que esse pessoal não é muito mais valorizado hoje? Por que não criamos prêmios de jornalismo científico? Ok, comunicar ciência para o pessoal da ciência é mais fácil. Né? O Goleman, então, dizia 11% dos seres humanos na Terra são engajados. Então, falar para nós mesmos, ok, é rico, sempre haverá um compartilhamento de alguma sabedoria, mesmo eu sendo um expert em comunicação, ou Rafael na pesquisa, a Lucimara, claro, o compartilhamento sempre vai acrescentar alguma coisa nova no seu saber, mas o grande desafio não está tanto nesses 11% que o Goleman, Daniel Goleman, cita como sendo os engajados do mundo. Aqueles que ouvem esta conversa já vão mergulhar, já vão beber, já vão sorver este conhecimento e já vão ver como usam este conhecimento e até como criam alguma coisa nova a partir do que ouviram aqui de Lucimara e de Rafael, 11%. E aí o Goleman diz, os outros 19% seguem, podem ser aderentes a estes 11%. Então você tem, teoricamente, 19% do universo planetário que pode aderir aos 11% pioneiros, inovadores, os caras da ciência, os que usam um momento como esse terrível para aprender coisa nova, e logo distribuem esse conhecimento. Então, nós fechamos aí, mais ou menos, o mundo com 30%, digamos assim. E aí vem a grande notícia, que é o grande desafio do elo do comunicador com a comunicação educadora persuasiva, né? Persuasiva com a ciência. Ele diz, o Goleman, 50% dos seres humanos na Terra são turistas, passando o tempo no planeta. Portanto, muito distantes de uma vontade, de uma sede de saber. Mas são seres humanos que ali estão. E têm uma percepção de vida que não é a percepção do engajamento, do estudo, do mergulho profundo no que quer que esteja fazendo. Portanto, metade do planeta. E os outros 20%, diz Daniel, é terrorista, detonando a Terra e as pessoas. Então, nós temos uma luta considerável do ponto de vista das percepções humanas. Uma luta pelo plano das forças criadoras, sintrópicas, no sentido da educação, no sentido da evolução, no sentido de transformar a ciência em algo palpável pela Dona Maria aqui da nossa comunidade de Paraisópolis. Eu tenho que explicar isso que o Rafael falou para o pessoal aqui, mais da base da pirâmide. Eu tenho que falar com a Lucimara. Não é só os pecuaristas que já deveriam, obviamente, estarem muito mais avançados nisso. Aliás, outro dia eu encontrei o Frank Dijkstra, um dos caras que foi o pioneiro do plantio direto. Faz um ano que eu encontrei o Frank, num evento lá naquela região maravilhosa de Carambeí ali. E eu perguntei, Frank, você foi um pioneiro, né, junto com o Barthes, com mais meia dúzia, porque sempre essas coisas começam com meia dúzia de seres humanos, né? Meia dúzia de 10, de 12, que ninguém acredita muito neles, e depois a coisa se espalha, né? Mas é uma luta. Eu falei, você começou o plantio direto lá por 73, 74, 75. Agora ninguém queria. Lá o Barthes falavam que ele era o alemão louco, um louco. Hoje está todo mundo aí praticamente, não é, usando o plantio direto. Qual é a qualidade do uso do plantio direto hoje, 2019, quando eu conversei com ele, de um negócio que vocês inventaram lá por 1978, 79, 77? Ele me disse, 80% mal feito. Então, grande revolução da ciência. Nós teremos que achatar essa curva do gap entre o que o campo faz e o que a ciência já sabe das coisas velhas, conhecimentos antigos, né? Regulagem de pulverizador, né? Regulagem de plantadeira, estande, fazer as práticas corretas da semente, como a Lucimara aí deu um show, já publiquei em algumas mídias, 10 regras fundamentais para você ser mais bem-sucedido na pecuária. Né? Vamos precisar achatar essa distância do conhecimento que já existe, daquele que é praticado. E eu fico aqui
imaginando, então, a revolução do que nós vamos ter que fazer com esses conhecimentos que Rafael nos trouxe aí de um centro avançado, que é um centro que mergulha no invisível, é um centro que, sem dúvida alguma, e eu pediria aí, eu sei que o Antônio está no time, lá da On Strategy Portugal, uma empresa de pesquisa de percepção. Antônio, se os europeus souberem que, quando consomem um produto brasileiro, eles estão contribuindo para o 5º maior banco genético de segurança planetária, será que isso mudaria alguma coisa positiva na percepção dos europeus? Tenho certeza absoluta que sim. Então, temos sim pela frente uma revolução científica a nível do passado, que tem que ser consertado. Temos uma belíssima revolução científica de todo esse mundo que vem por aí, da edição gênica, dessas coisas todas que Lucimara e todos os amigos da Embrapa que temos, aliás, em nome de vocês, Rafael, Lucimara, um abração para todo o pessoal da Embrapa, dos IACs, a turma toda da pesquisa, da Exalc, das escolas, enfim, toda essa turma mergulhada na profundidade do invisível, que é a busca do conhecimento daquilo que não é visível, este conhecimento fantástico do cientista, que é hoje, né, o que o mundo inteiro de joelhos está pedindo para os cientistas descobrirem na guerra anti-coronavírus, o novo coronavírus. Aliás, a turma daí, Lucimara, Rafael, já conhece bem isso com relação aos animais, né? Com relação ao bovino, ao suíno. Quem sabe ali um detalhezinho, né? Pode resolver o problema humano também, eu esperaria. Mas olha, Lucimara, temos conversado sobre isso, com o Rafael também, os mitos com relação aos alimentos, por ponto de vista do consumidor, nós aqui leigos. Sou muito amigo do Luiz Madi, lá do ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimento de Campinas, aliás, outro pessoal que faz um trabalho genial, e está na hora do setor agroindustrial brasileiro dar muito mais voz ao ITAL. Pesquisa coisas muito sérias sobre o que é qualidade de alimento, alimento seguro, e fica só entre nós. Fica só entre um grupo de estudiosos e de alguns curiosos, os tais dos 11% lá do Goleman. Nós precisamos dar muita voz a esse conhecimento conectado aqui ao consumidor urbano. Então, algo que acho que a gente vai ver daqui para frente, Lúcia e Rafael, é a palavra depende. Acho que a palavra depende. Então, alimento natural é bom, depende. Como foi feito, quem fez, quais os protocolos, para usar um termo aí de vocês da ciência, quais os protocolos científicos que foi utilizado, nível de rastreabilidade, não só a nível de campo, mas de embalagem, de transporte, de armazenamento, de colocação nas gôndolas dos supermercados, de toda a indústria do frio, no caso de alimentos perecíveis, das frutas, etc. Vai ter o depende. É orgânico, é perfeito. Depende. Da mesma forma, como fez, quem fez, é biodinâmico, é maravilhoso. Depende. É da agricultura mais convencional, é seguro? Depende. Nós vamos assistir, na minha forma de ver, uma grande revolução e uma grande exigência da ciência em alimentos. Já em Harvard, hoje, o professor Ray Goldberg, aliás, o Pedro Camargo é um brasileiro que participa deste grupo de estudos lá em Harvard. Professor Ray Goldberg, hoje com 93 anos de idade, aquele maravilhoso velhinho, que foi o criador do conceito de agribusiness, ele diz: agronegócio é sinônimo de saúde. E ele dizia isso antes de coronavírus, bem antes, 2 anos atrás. Cada vez mais será uma agricêutica, será um agro de saúde. Saúde será o sinônimo do agronegócio. E com o coronavírus, esse aspecto saúde, ligado a alimento, ligado a como foi produzido, onde foi produzido, aspectos todos ambientais, nós vamos ver uma devassa, na minha opinião, nesse sentido. As grandes corporações do agronegócio terão que ter um programa intensivo de relacionamento ao longo de todas as suas cadeias produtivas, elos muito mais também sólidos e percebidos com os cientistas, com o pessoal da tecnologia, e verdadeiros programas educadores
desde o produtor, com relação a tudo que ele tem que fazer. O Ray Goldberg diz, o novo produtor rural, ele é um gestor do seu microbioma. Um gestor do seu microbioma. E terá que haver também um repasse justo de um fair trade a uma pessoa que está, por exemplo, numa propriedade aí ao lado de uma Copa-Col, para dar um exemplo, no Paraná, lá com seus 20, 30 hectares, e fazendo um trabalho lindo ali, com a água, com o peixe, com o meio ambiente, com uma integração de leite, com frutas, com turismo rural. Ou seja, esta pessoa, esta família ali dos 30 hectares, para dar este exemplo querido lá da Copa-Col, como esse, muitos no Brasil, este pessoal tem que ter uma remuneração também valorosa em função desta coisa, porque ele passa a ser, este agricultor, ele passa a ser um doutor da saúde, porque a saúde será vista e percebida desde a sua originação. Então, a grande revolução que vejo aí na ciência, nesse momento, como bem Rafael colocou, momento difícil, mas porém não é novo, na história humana sempre teve. Eu estava vendo agora há pouco, em Atenas, 460 anos antes de Cristo, morreram 300 mil pessoas por uma febre tifoide que acabou com a cultura democrata de Atenas. E quando você vai vendo essas histórias, não é nada novo. E quem morria primeiro eram os médicos da época, que não sabiam o que fazer. Agora temos a ciência, e com certeza a ciência vai resolver. Então, a visão que trago neste nosso webinar aí com a Camila, da nossa biomarketing, que é bio de vida, e tem este fundamento, comunicação precisa ter fundamentos científicos. Eu pediria que, principalmente, o pessoal de marketing, das companhias de marcas agroindustriais, McDonald's, Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, essas companhias que falam com o consumidor, que elas coloquem na sua comunicação aspectos valiosos do que é efetivamente a contribuição dos alimentos para a saúde. E que passem a ter todas elas, doravante, uma comunicação persuasiva educacional. E que passem a mostrar, porque o consumidor vai querer, passem a revelar e a mostrar cada vez mais a sua cadeia produtiva. E a mostrar a originação, quem está fazendo, como está fazendo, porque o consumidor vai querer ver daqui para frente a cadeia produtiva toda exposta. Então, nós vamos ver uma mudança na comunicação, uma proximidade, e eu espero que os comunicadores e o pessoal de marketing façam isso, que chame os cientistas. Então, nós vamos precisar finalizar. Peço uma bela uma conversa. Portanto, a revolução da ciência será a sua capacidade de comunicar, e a revolução da comunicação será a sua capacidade de mergulhar e entender a ciência e o cientista e falar para os leigos, principalmente. Excelente, Tejão, muito obrigada pela sua participação também. Eu peguei aqui algumas frases, achei fantástico o que você disse, que você coloca a revolução da ciência como a capacidade da ciência de ser comunicada. E o comunicador tem o dever de mergulhar na ciência e traduzir a ciência ao público. Acho que é isso mesmo, e aí eu aproveito para complementar um termo, né, que eu gosto muito, que é o custo do silêncio. Qual que é o custo do silêncio, né, na comunicação? Ele é muito alto, né? Não dá para o setor ficar mais calado. A gente precisa realmente assumir a autorresponsabilidade e compartilhar informações, né? Silêncio já não é mais uma alternativa, o agro precisa falar. E é como você disse, vamos em busca daqueles 11% engajados, né? Agronegócio é saúde. É isso aí, Tejão. Bom, pessoal, agradeço novamente aos palestrantes. A gente está com uma interação super bacana aqui no nosso bate-papo. Recebemos bastante elogios, agradecimentos aos palestrantes e bastante perguntas que a gente já vai abrir. E aí vale também um parabéns para a Elo, que tem sido muito elogiada pela ilustração que traduz essa discussão aqui do nosso webinar. Bom, vamos lá então às perguntas. Primeiro, eu queria aproveitar até o que o Tejão estava falando há pouco, que era sobre o achatamento do distanciamento que existe entre o conhecimento e o conhecimento realmente praticado no campo. E aí, Rafael, tem uma pergunta que veio para você, do Francisco Verduschi.
Ele fala o seguinte, que existe um abismo enorme entre o que nós temos de tecnologia e o que acontece realmente no campo. Na pecuária, ele usa como exemplo da região norte como um notório desse distanciamento, né? E, além disso, também tem um descaso, né? Um descasamento entre a tecnologia, crédito, assistência técnica, enfim. Ele pergunta como que a gente pode resolver isso. Bom, é uma pergunta bastante complexa, sem dúvida, e é um fato. A gente concorda, eu concordo pessoalmente que existe esse distanciamento. A Embrapa, como um todo, há mais ou menos uns 4 a 5 anos, em função de observar um pouco esse cenário, observar essas grandes tendências, de cada vez mais ter essa dificuldade de reconhecer as demandas do seu público principal, que é o produtor, seja o agricultor ou pecuarista, tentou alterar ou fazer algumas formas que pudesse encontrar mecanismos de aproximação junto com essas demandas. Então, hoje, existe uma atuação mais próxima dentro de algumas entidades, algumas organizações representantes de classe que possam aproximar a pesquisa, no caso, aquilo que é trabalhado em projetos dentro da Embrapa, com as demandas reais. As câmeras tutoriais também é um mecanismo, é um instrumento extremamente importante, porque ele congrega uma série de tendências, demandas, necessidades, aonde que os técnicos e os representantes da empresa, da Embrapa, também fazem parte hoje em todas as discussões das câmaras temáticas para identificar, filtrar e muitas vezes traduzir isso em projetos de desenvolvimento tecnológico que possam auxiliar no encontro, né, ao encontro dessas soluções, mas existem outras formas de organização que não estão somente dentro da Embrapa. E aí, isso é muito importante destacar, as associações de classe, a CNA, que tem trabalhado de uma forma muito proativa junto com a própria Embrapa, as cooperativas, a gente ainda não compreendeu, nós temos exemplos muito bonitos de sistemas cooperativos no Brasil e de alto êxito, de extremo sucesso, são grandes empresas hoje, e que eu acredito que a gente tem ainda, como a grande maioria dos produtores, a gente precisa observar isso e trabalhar de uma forma um pouco mais coletiva, um pouco mais conjunta, de forma que a necessidade de um, ou de alguns, ou de muitos, possa ecoar e possa chegar, muitas vezes, às instituições de pesquisa. Então, existem formas, existem mecanismos, sim, é uma dificuldade, é um fato, eu concordo com o colega que está colocando essa pergunta, mas estamos buscando, obviamente, dentro da Embrapa e fora dela, junto com o setor produtivo também. Eu acho que o setor produtivo ele tem essa responsabilidade de também buscar a academia, buscar as entidades, as instituições, os institutos de ciência e tecnologia para, de fato, encontrar soluções. Qual que é uma das dificuldades que aí, digamos que, uma vez identificado isso, mapeado, né, e tendo um roadmap daquilo que é de demanda, aquilo que de fato a gente tem como necessidades fatuais, como que a gente consegue priorizar ou mesmo investir no desenvolvimento dessas tecnologias? É uma outra dificuldade. Então, nós estamos saindo de um trabalho inicial de prospecção tecnológica e, num segundo momento, a gente precisa ter foco e priorização para esforço no sentido de investimento em tecnologias. Por isso que o trabalho do setor privado, principalmente junto com entidades, organizações de classe, podem auxiliar nisso. E esse é um dos pontos. Então, quando essa demanda chega para a Embrapa, o que ocorre? Algumas das supostas soluções tecnológicas ou ativos tecnológicos, eles estão ou em processo de desenvolvimento, ou em alguns momentos já praticamente prontos, que precisam simplesmente de um representante ou de uma empresa parceira para concluir esse produto ou esse serviço e levar ao mercado, ou muitas vezes a gente não tem sequer iniciado esse trabalho. Então, nesse momento que é importante fazer ter um esforço de foco, de priorização
e, obviamente, de investimento. E aí, o que eu observo por uma experiência ao longo dos últimos anos, fiquei muito tempo também trabalhando sempre na área de mercado e marketing da Embrapa como um todo, o investidor, do ponto de vista privado no Brasil, muitas vezes ele opta por buscar iniciativas ou soluções fora do Brasil, ao invés de investir em tecnologias nacionais, investir em técnicas e desenvolvimento em instituições nacionais. O que eu acho um grande problema, sim, é lamentável que muitas vezes a gente tem essa percepção de que o nosso pesquisador, o nosso cientista brasileiro, ele não tem condições, ou ele não tem capacidade. O que eu discordo completamente. Ele tem não só a capacidade, como um elevado nível de criatividade, muitas vezes, porque a realidade em que o pesquisador brasileiro se depara hoje é completamente diferente de qualquer pesquisador americano ou europeu como um todo. As nossas dificuldades, muitas vezes, que são de recursos financeiros, de recursos pessoais, nos impõem um nível de necessidade e criação muito maior do que muitas vezes você observa em outros centros ditos como países desenvolvidos. Então, eu acho que tanto do ponto de vista de levantamento, quanto do ponto de vista de levantamento de demanda, quanto de investimento, é algo que tem que ser discutido e levar, obviamente, pelos setores, pelas representações de classe. É o que eu entendo que possa auxiliar muito. Perfeito, Rafael, concordo completamente. Qualificação e criatividade é o que não falta, né? Bom, gente, eu vou pedir para as próximas respostas serem um pouquinho mais rápidas, porque a gente tem bastante perguntas e perguntas bastante interessantes que eu queria que a gente conseguisse abordar o máximo delas possível, tá? Então, a próxima, Lucimar, é contigo. Quem mandou foi o Sérgio Medeiros. Na verdade, algumas outras pessoas também. A Fernanda fez uma pergunta parecida, a própria Marielle também, enfim, no contexto, que é sobre a carne de laboratório. Eles perguntam sua opinião, né? E também sobre a carne baseada em plantas. O que você acha sobre isso? Sérgio, bom dia. O Sérgio foi nosso pesquisador aqui no Embrapa Gado de Corte, agora está lá no Embrapa Pecuária Sudeste. Prazer falar com você, Sérgio. Sérgio, com relação à carne de laboratório, a gente ainda tem poucos dados, né? Conhece pouco diferença entre essa carne e a carne consumida, né? Dificilmente essa carne vai ter a mesma textura da carne produzida em vivo, porque nós temos aí musculatura, né, do animal, nós temos uma forma de produzir completamente diferente, né? Produzir através de células no laboratório, você vai ter que também, talvez, simular aí alguma maneira dessas células ganharem essa musculatura, você ter uma carne com um sabor mais parecido com a carne do animal, né? Em vivo. E a carne vegetal é a mesma coisa, né? O que a gente consegue ver hoje? Hambúrguer, né? Que imita o hambúrguer de animal. Eu já provei, não acho que tenha exatamente o mesmo sabor, mais respeito, eu acho que nós temos consumidores que atendem todos os gostos, né? Mas a minha opinião é essa, que ainda existe muito, né, que a ser feito em pesquisa, principalmente com relação à carne de laboratório, para que eles consigam ter o mesmo sabor e textura, principalmente textura da carne produzida pelo animal. E a gente precisa aí evoluir um pouco mais para poder opinar. Muito boa, mas de qualquer forma foi uma explanação excelente. Muito obrigada. Agora vai uma pergunta para o Tejon, de várias também pessoas aqui que mandaram para a gente. Acabei consolidando, que é sobre como que você vê, Tejon, a abertura do mercado chinês, né, diante de todo esse problema, para proteína de qualidade e também a questão da ração, né, oriunda do milho. O mundo inteiro vai ter uma grande preocupação com qualidade. E sem dúvida que o mercado chinês também. Nós temos alunos aí já há 5 anos, convivemos aí com alunos oriundos da China, e eles me revelam, uma das pesquisas agora deste último ano que me mostraram, é que 70% do consumidor chinês
tem dúvidas da qualidade dos produtos produzidos na própria China. Então, há uma grande vontade, principalmente dessa geração mais jovem chinesa, de produtos de marca, de coisas que venham com um selo de brand, né, de fora. Então, coronavírus nasceu de um péssimo mercado de alimentos, onde não existia nenhuma condição sanitária, de uma cultura, que dá para entender essa cultura. Em 68, por aí, 65, 40 milhões de chineses morrendo de fome. Você está num lugar que morre de fome, você pega qualquer coisa. E depois, passado o tempo, o que é engraçado até na cultura humana, aquilo que foi usado para sobreviver numa época de fome, às vezes se transforma num mercado sofisticado, vira uma moda, né? Então, o coronavírus vem disso. Então, a gente vai ver uma grande preocupação planetária com este assunto da qualidade nutricional. E aqui, já que a pergunta envolve a China, e a gente teve essa pesquisa que a On Strategy fez para nós, junto aos stakeholders, o que acontece? A percepção brasileira junto aos stakeholders chineses é muito pequena. Ela só existe em grupos de trading, né? Nós não temos uma percepção a nível de consumidores finais, a nível de barman, a nível de chefes de cozinha, não chegamos lá. Então, nós precisaremos, sim, compreender que nós temos que nos comunicarmos não só com o cliente do produtor rural, é o consumidor final. Esse é o nosso cliente, esse é o nosso consumidor. Passa por um monte de gente antes, mas o consumidor do produto, do Zecão, né? Do Zecão, pai da Camila, aliás, agricultor, considerado o melhor, um dos melhores lá do Mato Grosso. O consumidor do Zecão é o consumidor final de alimentos. Então, nós temos que falar com eles. Agora, apareceu, e aqui quero aproveitar, um traço nessa pesquisa que a On Strategy fez, muito interessante. Percepção quase que nenhuma, a não ser do pessoal mais vinculado ao trading, porém apareceu uma percepção assim: o brasileiro é guerreiro, o brasileiro é corajoso, porque num país tão distante, com tanto problema, eles conseguem produzir, competir com países muito ricos e colocar seus produtos aqui na China. É um traço na pesquisa, mas me chamou muito a atenção. Uma visão chinesa de um valor de brio, de coragem, enfrentando, e eles têm lá a visão deles do que são os nossos enfrentamentos aqui, né? Mas na visão deles, um país distante, do outro lado do mundo, e mesmo assim eles conseguem colocar produtos aqui competindo com Estados Unidos, com Europa, com Holanda, com Austrália. É interessante este ponto. Ou seja, precisamos comunicar para o cidadão planetário o que é alimento de qualidade e comunicar o que é o Brasil dentro disso, né? Quais são os nossos compromissos aqui sanitários. E a minha ministra tem, inclusive, pedido uma responsabilidade de quem vende. Eu concordo com ela. A empresa que vende tem que assumir responsabilidade pelo que vende. Também não é só deixar isso nas costas do governo. Tem que ter governo, tem que ter fiscalização. Mas quem vende precisa assumir o compromisso daquilo que está vendendo também. Muito bom, Tejon. Só um adendo aqui, o Charles Vasconcelos Heinz, né? Ele está comentando aqui que ele está com o filho dele, o Patrick, que está adorando. Charles, eu não sei a idade do seu filho, mas só essa questão do conhecimento, né, da sucessão já me agrada muito, então muito obrigada por estar aí com o seu filho nos assistindo. E aí ele te mandou um recado, Tejon, ele falou, vamos focar na batata. E é isso aí, né? Vamos focar nas batatas. Essa é uma outra história. Mas a batata me salvou, hein? Mas não foi a batata. A percepção que me fizeram ter, naquele momento difícil, de prestar atenção na batata. Eu acho que isso é o que o Brasil está precisando, aliás, hein? Camila, líderes brasileiros, foquem no grande enfrentamento e para de criar problema entre si, né? É hora de focar naquilo que a gente tem que fazer. Assumir as responsabilidades que nos cabem, né? Quem não sabe, o Tejon usa muito esse negócio do foco nas batatas na palestra dele, mostrando que a gente tem que focar naquilo que realmente importa, que vai nos levar adiante, né? Bom, muito obrigada aí pela participação. Ainda podemos responder algumas perguntas, vamos tentar
ser breve para que a gente possa fazer o máximo possível. Bom, o Ricardo Vale está falando para o Tejon o seguinte, que ainda falta comunicação na comunicação do agronegócio, para que ele não seja mais visto pela sociedade como vilão, e sim como impulsionador da economia brasileira. Eu vou até me permitir discordar um pouquinho na palavra vilão, não acho que nós somos vistos como vilão, mas acho que ainda existe um distanciamento que acaba prejudicando, né, a percepção que as pessoas têm em relação ao agro. E aí, Tejon, essa pergunta é para você, como que a gente pode reduzir e conectar mais esses elos? Eu vou responder rapidamente, mas eu pediria que você privilegiasse aqui, daqui para frente, o Rafael e a Lucimara, né? E depois a gente pode, de repente, montar um encontro aqui só para a gente falar de comunicação, né? Olha, atenção, nós fizemos pesquisas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, sobre a percepção do agronegócio junto à população urbana leiga. O pessoal não vê agronegócio como um demônio. Perguntamos as profissões que vocês consideram mais importantes para a sua vida aqui na cidade. E eles listaram 5 profissões: o professor, o médico, o policial, o bombeiro, professor, médico, policial, bombeiro e agricultores, saindo espontaneamente aqui. Então, não existe essa. Muito cuidado, muita gente aí, cuidado com os manipuladores, né? Dizem para a gente aquilo que a gente acha, que, olha, o pessoal acha que nós somos vilão e ficam repetindo isso. Fundamento, não vem assim. Agora, eles desconhecem o que é meio ambiente, desconhecem o que é ciência, desconhecem o que é o uso do defensivo. Há um grande desconhecimento. Então, nesse desconhecimento é onde atuam os manipuladores da informação e não os comunicadores. Portanto, a Globo foi um belíssimo trabalho, aí 2 anos falando do agrotécnico, agora não basta. Então você tem sim, por parte da sociedade, uma imagem positiva, sabem que é importante, que é vital para a economia e para a vida deles. Agora, eles conhecem. Nós fizemos uma pesquisa aqui para o pessoal todo do setor, de um setor grande aqui, que queria saber a percepção junto à cidade. E nós perguntamos para as pessoas: o que é que você precisa para fazer agricultura? Praticamente metade disse agrotóxico. Então, o que acontece? É desinformação. Semente. A minha semente, onde eu trabalhei tanto, semente apareceu com 3%. Água apareceu com 7%. Adubo está mais na cuca, 25%. Mas apareceu em primeiro lugar. Agora, a culpa é da pessoa que ignora? Ou a culpa é nossa, que está na hora de organizar uma comunicação educadora para a cidade? Mas para falar para a cidade, tem que ter charme, tem que ter elegância. Nada de arrogâncias. Muito carinho. Então, eu vou aproveitar que você falou do adubo. Em síntese, temos que fazer ações educadoras carinhosas. Perfeito, Tejon. Muito obrigada. Concordamos contigo. E aí, eu vou aproveitar que você falou agora da questão dos adubos. E tem uma última pergunta que eu vou conseguir fazer para a Lucimara. E só aproveitando, pessoal, realmente estou muito feliz aqui com a interação de vocês. Recebemos várias perguntas. Infelizmente, não vamos conseguir fazer todas. Mas aí eu me coloco aqui, né, a responsabilidade de responder todas as perguntas para vocês. Vou pedir para que os nossos palestrantes façam vídeos ou escrevam para vocês, para que vocês não fiquem sem as respostas, tá bem? Mas então vamos finalizar com a Lucimara, de uma pergunta que veio do Walter Casarim, um amigo nosso, que inclusive é coordenador científico de um grupo que chama Nutrientes para a Vida. Excelente, quem não conhece, vale a pena conhecer nas redes sociais, procure um site que é muito interessante, bonito o trabalho que eles vêm fazendo. E a pergunta, Lucimara, é o seguinte, é sobre a biofortificação. Ele pergunta se pode ser um caminho para a segurança alimentar e como que você insere os fertilizantes neste contexto. Não, sem dúvida, e acho até que o Rafael tem mais condições de responder essa pergunta, porque são trabalhos realizados lá no Senagem, né? A gente transformar plantas em biofábricas, né? Plantas ou animais que mais do que têm qualidade nutricional, mas trazem algum ingrediente, vou falar alguma vitamina ou proteína a mais, né? No caso da carne, eu posso dizer que ela é riquíssima em ferro e zinco, é bastante importante na alimentação humana. E trazer produtos biofortificados que ainda
tenham algo a mais a acrescentar, acho que o Rafael pode dar mais ênfase a isso, né, Rafael? Nas pesquisas que ele puder ensinar a gente. Muito obrigada e, sem dúvida nenhuma, Rafael, adoraria que você contribuísse com esse tema. Pode dar uma palavrinha para a gente? Acho Só que você está... Obrigado. Agora sim. Claro, rapidamente. O tema biofortificação é um tema que ele tem mais de praticamente 15 anos de pesquisa na Embrapa. A gente tem um projeto que é praticamente contínuo, liderado por uma das nossas pesquisadoras. Inicialmente foi um trabalho muito fortalecido por demanda de alguns países da África, principalmente nessa questão de combate à fome, mas não somente na biofortificação no modo mais simples, do ponto de vista genético. O que seria esse modo mais simples? O modo mais simples é você, dentro da parte da diversidade dos recursos que nós temos nessas diversas espécies, é buscar as espécies que tenham teores, que produzam naturalmente teores maiores de vitaminas, alguns sais, enfim, ou mesmo proteínas. Então, a Embrapa avançou com alguns materiais, eu posso citar aqui com segurança que foi feito para feijões, principalmente feijão calpi, que são fortificados em nível de ferro, em nível de outros elementos minerais extremamente importantes. Para batata doce, naturalmente foi encontrado subtipos de batata doce que tinham, além de beta-carotenos e outros elementos importantes para a dieta e nutrição humana. Então, esse é um trabalho simples, que basicamente se busca o que a natureza já tem e se seleciona aquilo que a natureza tem e passa-se a reproduzir, então, aquilo que já está entregue por Deus, diríamos assim, né, para a gente. Existe um outro trabalho que é um pouco mais técnico-científico, no ponto de vista de prospecção de genes e edição de genes para que as determinadas espécies produzam teores maiores. É um segundo trabalho, é um trabalho que muito é realizado por vários pesquisadores da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, junto com uma série de outras unidades da Embrapa que dão suporte aos programas de melhoramento, mas aí é um trabalho mais de edição e prospecção de genes. Alguns exemplos nós temos também, mas que envolve um tempo maior de desenvolvimento e, principalmente, um investimento maior em termos tecnológicos para que a gente possa dispor desses produtos. Perfeito, Rafael, muito obrigada. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar aqui nosso debate. Eu gostaria de agradecer imensamente ao público que participou, interagiu, enviou as perguntas, comentários. Um abraço especial para a agricultura familiar e para o cooperativismo que pediram aqui. Vocês são muito importantes nesse momento para a gente, como sempre foram, né? E um agradecimento à contribuição dos nossos palestrantes, Lucimara, Rafael e Tejon, muito obrigada. Vocês, mais uma vez, foram brilhantes aqui neste debate. Heloísa também, parabéns pelo lindo trabalho e a síntese, né, desse debate. A gente vai disponibilizar este card que ela está fazendo ao vivo no nosso Instagram, que é o @biomarketing. Muitas pessoas perguntaram, então vocês vão poder encontrar este material lá. E também, pessoal, aproveito para pedir para vocês que quando a gente encerrar esse webinar, vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação. É bastante importante para que a gente possa fazer nas novas edições desse webinar, a gente possa cada vez mais acertar no tema, nos convidados. E, bom, é isso, então, fica o agradecimento, né, da Biomarketing, de todo o setor, aos profissionais do nosso agro, que seguram aí as pontas e fazem um excelente trabalho e levam alimento seguro, né, muito falado pela Lucimara, e de extrema qualidade para as pessoas. Muito obrigada, pessoal, acompanhem a Biomarketing no Instagram, que lá estarão todas as respostas e o lindo trabalho da Heloísa, tá bom? Um abraço a todos, encerramos por aqui, até o próximo. Um grande abraço, obrigado a todos. Parabéns, olha. Parabéns aí para a realização desse webinar. Muito obrigada, parabéns, pessoal. Um ótimo restinho.